Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo a sua intervenção a ultima ratio, ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito. Tal conceito tem relação com o princípio da letra A, anterioridade, letra B, reserva legal, letra C, intervenção mínima, letra D, proporcionalidade, letra E, intranscendência. A resposta correta é a letra C. O enunciado descreve perfeitamente o princípio da intervenção mínima, ou da ultima ratio, segundo o qual o direito penal não deve ser chamado a atuar em todo e qualquer caso em que haja lesão ou potencial lesão a bens jurídicos relevantes, mas somente quando os demais ramos do direito não forem suficientes. Banca CESP 2019, CGE, Auditor de Controle Interno. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. É correto afirmar que o texto precedente faz referência, principalmente, aos princípios penais da legalidade e da anterioridade? Item correto. O texto se refere ao princípio da legalidade, ao estabelecer que o fato punível criminalmente não é aquele que, por sua natureza, é reconhecido como imoral ou fora do padrão, ou ainda socialmente danoso, mas necessariamente aquele que é previsto legalmente como a infração penal. Tal fato deve ser, assim, considerado previamente à prática da conduta, motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal. CESP, Defensor Público do Estado, 2011. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, nas figuras típicas do aborto, as penas serão aumentadas de 1/3 se, em consequência do delito, a gestante sofrer lesão corporal de natureza grave, independentemente de o resultado ser produzido dolosa ou culposamente, não havendo responsabilização específica pelas lesões. Item errado. A questão traz uma qualificadora, só se aplica ao aborto praticado por terceiro. Aborto provocado por terceiro, artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Forma qualificada, artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, 125 e 126, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. CESP 2016, Polícia Científica. De acordo com o princípio da representação, a lei penal brasileira poderá ser aplicada a delitos cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, quando estes delitos ocorrerem no estrangeiro e aí não forem julgados.
Item correto. É possível a aplicação da lei penal brasileira no caso da questão, e isso se dará em razão do princípio da representação. Observação. O princípio da representação é conhecido como princípio da bandeira ou pavilhão. Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2. Os crimes, a linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. CESP, Defensor Público do Estado, 2011. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, em caso de morte da vítima, o delito de omissão de socorro não subsiste, cedendo lugar ao crime de homicídio, uma vez que a circunstância agravadora dessa figura típica omissiva se limita à ocorrência de lesões corporais de natureza grave. Item errado. Omissão de socorro, Código Penal, artigo 135. É crime omissivo puro. Se consuma com a mera realização da conduta. A ocorrência ou não de algum resultado não pode ser imputada ao agente. O agente responde apenas pela omissão de socorro. Tem sua pena triplicada quando, em razão da omissão do agente, resultar a morte da vítima. Observação. Se o agente tivesse o dever legal de socorrer a vítima ou, com a ação anterior, tiver provocado a situação de perigo, responderá pelo resultado morte. Crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Banca CESP 2018, Polícia Federal, Perito Criminal Federal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Item errado. O STJ sumulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do CP. Banca CESP 2018, Polícia Federal, Delegado. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu ao abolitio criminis com a edição da nova lei. Item correto. Se a conduta não foi efetivamente descriminalizada, não houve abolitio criminis. Se a conduta continua sendo criminalizada em outro tipo penal, por exemplo, passou do artigo A para o artigo B, temos o fenômeno da continuidade típico-normativa. CESP, Auditor Federal de Controle Externo 2011. Sujeito ativo é aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal. Em regra, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, independentemente de qualidades ou condições especiais, como, por exemplo, a de funcionário público no crime de peculato. O sujeito passivo, por sua vez,
É o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão, ou seja, a vítima da ação praticada pelo sujeito ativo. Item correto: sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta tida como criminosa descrita no tipo penal. Em regra, pode ser qualquer pessoa, independentemente de qualidades ou condições especiais, mas em determinados crimes isso é exigido. Sujeito passivo é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão, pessoa que sofre a lesão praticada pelo conduta criminosa. É a vítima da ação praticada pelo sujeito ativo. Estudante estuda 2021. André encontrou Carlos, seu desafeto, em um bar da zona sul de São Paulo, com a intenção de humilhá-lo e machucá-lo. Aplica um mata-leão, golpe de estrangulamento usado nas artes marciais japonesas, realizada pelas costas do oponente, causando o desmaio de Carlos, que, ao cair, bateu cabeça no chão. Em decorrência, Carlos veio a óbito por traumatismo craniano. Na situação descrita, André cometeu crime de homicídio doloso. Item errado. Como a intenção de André era a de machucar e humilhar Carlos, André cometeu lesão corporal seguida de morte. Nesse caso, podemos excluir o homicídio doloso, pois não havia a intenção de matar. Lesão corporal seguida de morte. CP, artigo 129, parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Banca CESP 2019, PRF, Policial Rodoviário Federal. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão porque é proibida, em caráter absoluto, a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Item errado. No direito penal, a analogia só é vedada quando prejudicial ao réu, analogia in malam partem. Mas quando benéfica, por exemplo, diminuir pena, descriminalizar conduta, etc., a analogia é permitida em direito penal. Analogia in bonam partem. CESP, TRT, Analista Judiciário 2016. A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior de navio de guerra de pavilhão pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade. Item correto. A lei penal brasileira será aplicada obedecendo o princípio da territorialidade. Código Penal, artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. CESP, Advogado da União 2015. O direito penal brasileiro não admite a punição de atos meramente preparatórios anteriores à fase executória de um crime, uma vez que a criminalização de atos anteriores à execução de delito
é uma violação ao princípio da lesividade. Item errado. Os atos preparatórios, em regra, não são puníveis, nem na forma tentada, uma vez que não se iniciou a realização do núcleo do tipo penal. O artigo 14, inciso 2 do Código Penal, vinculou a tentativa à prática de atos executórios. Em casos excepcionais, é possível a punição de atos preparatórios nas hipóteses em que a lei optou por incriminá-los de forma autônoma. São os chamados crimes obstáculo. É o que se dá com os crimes de fábrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante, incitação ao crime, associação criminosa e petrechos para a falsificação de moeda, entre outros. Banca CESP 2018, EMAP, cargo advogado. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Situação hipotética. João cometeu crime permanente que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Assertiva. Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Item errado. Se o crime é permanente e durou de fevereiro a dezembro de 2011, durante todo este período, o crime esteve sendo praticado. Período de permanência. Logo, a lei nova mais grave, ao entrar em vigor em novembro de 2011, entrou em vigor durante o crime, e não depois do crime, motivo pelo qual é aplicável ao crime em curso. STF, súmula 711. CESP, Oficial de Justiça 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. O Instituto da Abolitio Criminis refere-se à supressão da conduta criminosa nos aspectos formal e material, enquanto o princípio da continuidade normativo-típica refere-se apenas à supressão formal. Item correto. Abolitio criminis, supressão da conduta criminosa nos aspectos formal e material. É a retirada da conduta criminosa do âmbito jurídico penal. A conduta criminosa deixa de ser considerada crime. Continuidade normativo típica. Supressão da conduta criminosa no aspecto formal. Há apenas a supressão formal da conduta criminosa que ocorre pela revogação do tipo penal. Mas a conduta continua sendo considerada criminosa, pois passa a ser criminalizada por outro tipo penal, pré-existente ou criado pela própria norma penal revogadora. CESP, Analista Judiciário 2017. Julgue o próximo item relativo ao Instituto da Tentativa. No que concerne à punibilidade da tentativa, o Código Penal adota a teoria objetiva. Item correto. Conforme Fernando Capês, em seu livro Direito Penal, parte geral, o nosso Código Penal adotou a teoria objetiva. A execução só começa objetivamente quando o fato típico começa a ser realizado. Por este critério, a execução se inicia com a prática do primeiro ato idôneo e inequívoco para a consumação do delito. Enquanto os atos realizados não forem aptos à consumação ou quando ainda não estiverem inequivocamente vinculados a ela, o crime permanece em sua fase de preparação. Assim, só há execução quando praticado o primeiro ato capaz de levar ao resultado consumativo e não houver nenhuma dúvida que de tal ato destina-se à consumação. É a teoria adotada pelo Código Penal. CESP, AJJ 2013.
Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime, dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel. Item errado. Extorsão mediante sequestro, crime permanente. Se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Aplica-se a súmula 711 do STF. STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. CESP, Advogado da União, 2009. A respeito da aplicação da lei penal, dos princípios da legalidade e da anterioridade, e acerca da lei penal no tempo e no espaço, julgue o seguinte item. Ocorrendo a hipótese de novatio legis in melius em relação a determinado crime praticado por uma pessoa definitivamente condenada pelo fato, caberá ao juízo da execução e não ao juízo da condenação a aplicação da lei mais benigna. Item correto, STF, súmula número 611. Transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Novatio legis in melius. É a lei nova mais favorável que a anterior. Essa tem plena aplicação no direito brasileiro, prevista pelo Código Penal em seu artigo 2º, parágrafo único, e pela Magna Carta em seu artigo 5º, inciso 40. CESP, Escrivão, 2016. De acordo com o Código Penal, no crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Item correto. Código Penal, artigo 121, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos ou contra a pessoa maior de 60 anos, contra a pessoa com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Banca CESP 2016, DPU, Analista Técnico Administrativo. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Item errado. O fato de a vítima ser juiz de direito não tem qualquer relevância para fins de aplicação ou não do princípio da insignificância. Banca CESP 2017, PC Delegado de Polícia. De acordo com o entendimento do STF,
A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a tipicidade material do delito. Tais vetores incluem o ou a. Letra A. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Letra B. Desvalor relevante da conduta e do resultado. Letra C. Mínima periculosidade social da ação. Letra D. Relevante ofensividade da conduta do agente. Letra E. Expressiva lesão jurídica provocada. A questão correta é a letra A. Os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são Mari, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, inexpressividade da lesão jurídica. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.